Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Olá! Começa agora mais uma edição de Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais ao campo. Nosso convidado de hoje é Francisco Graziano Neto, ou Chico Graziano, como é conhecido assim no dia a dia, engenheiro agrônomo pela Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo, mestre em Economia Agrária pela própria USP e doutor em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Dentre os cargos públicos que ocupou, podem ser lembrados os de secretário de Meio Ambiente e secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, além de ter também trabalhado, ele ter sido escolhido deputado federal pelo Estado de São Paulo. Chico Graziano, é um prazer recebê-lo em Campo das Artes, é uma honra. Muito obrigado pela sua aquiescência em participar do programa. Bom, quem agradece sou eu, essa oportunidade de conversar um pouco com vocês. Curiosamente, né, o título do programa me instiga, né, Campo das Artes. Então, eu que sou nascido lá na Fazenda Santa Clementina, em Araras, né, como bom caipira que sou, muitos anos aqui em São Paulo, mas é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Exatamente, eu queria começar indagando a respeito do início da sua escolha de uma carreira como engenheiro agrônomo. Quais foram as influências que o fizeram exatamente caminhar nesse sentido? Sim. Minha família, meu avô é Chico Graziano, lá em Araras. Meu pai, eles tinham uma fazenda em Araras, essa fazenda Santa Clementina, e meu avô, um pouco mais tarde, nos anos 60 para 70, comprou uma fazenda em Pirassununga, a Fazenda Baguaçu. Então, eu nasci ligado às coisas da terra, porque na época que eu nasci, nos anos 50, o Brasil ainda era muito rural, né? Meu pai não era agrônomo, meu pai era advogado, formado aqui na São Francisco, mas por essas razões da vida, ele que cuidava da fazenda onde nós moramos por alguns anos. E eu nunca tive nenhuma dúvida quando me perguntavam o que eu queria fazer, que eu queria ser engenheiro agrônomo. Então isso foi, eu não sei nem explicar por quê, mas eu logo na minha juventude já fui estudar em Piracicaba, já fui fazer na época o científico, né? Uhum. E depois já fiz o cursinho e entrei na Exalc, que é a grande escola de agronomia do país, e fiz toda a minha carreira ligada ao agro. Perfeito. Essa ligação tão íntima, né? tão próxima das coisas do campo, eu acho que propicia uma palavra que gostaríamos todos de ouvir, a respeito da sua visão do Brasil, talvez do seu ambiente próximo, mas aí isso saltado também para o Brasil, dessa condição a qual se referiu, de um país agrário. Eu lembro bem disso, sou mais ou menos próximo ao seu ano de nascimento também.
E o Brasil tinha, né, várias características bastante arcaicas, primitivas, pobres mesmo, e, no entanto, em 50, 60 anos, houve uma mudança muito importante. Mas eu gostaria de ouvir a sua palavra a respeito e os fatores que você poderia destacar que impulsionaram essa mudança. É uma história longa, é uma história muito complexa, mas muito interessante, da transformação do Brasil rural para um Brasil hoje urbano. Na média, regra geral, 85% da população hoje mora nas cidades, 15% no campo. Aqui no estado de São Paulo, não tem mais do que talvez 5% da população no campo, ou seja, a urbanização ela é bastante avançada. E nós verificamos esse processo, que foi um processo de transformação econômica muito importante, e a nossa geração acompanhou isso, né? Como é que a industrialização começou no país a partir dos anos de 1960 para 70, um êxodo rural terrível, tremendo, fortíssimo, e em 20 anos o Brasil parece que mudou de cara, né? Uhum. E as pessoas vinham para São Paulo, iam para o Rio de Janeiro, iam para o BH, mais tarde para Fortaleza, para as grandes cidades ou para Campinas, mesmo que fosse para morar embaixo da ponte, né? Então havia realmente um êxodo, as pessoas saíam do mundo rural e iam buscar uma nova vida na cidade. Então essa é uma história muito interessante do Brasil. Em geral, para quem estuda isso, sabe que todos os países passaram por essa transformação, mas em poucos deles foi tão rápida como foi no Brasil. Uhum. Né? Foi muito rápido. Né? Então, na história do desenvolvimento brasileiro, esse processo ele está bem descrito, ele é bem estudado, seja do ponto de vista econômico, social, êxodo rural, populacional, essas migrações, né? Os paus de arara que vinham do Nordeste para cá e foram transformando esta cidade mesmo. É curiosa a história de São Paulo. São Paulo, na virada do século, São Paulo, em 1900, São Paulo devia ter o quê em 1900? São Paulo tinha perto de 70 mil habitantes. Uhum. E nesta época, metade da população era estrangeira. Eram espanhóis ou italianos, ou alguns poucos de outras nacionalidades. Então, aí quando vem... O São Paulo produzia muito café, né? Quando vem a crise do café, em 1930, 29, 30, de repente em 1950 a cidade explode, né? É impressionante, né? E curiosamente nesse processo que tem a ver com os meus estudos, a minha história de vida profissional, o que é mais interessante, Jorge, é que, veja só, a nossa agricultura, porque se as pessoas saíram do campo e vieram para a cidade, como é que ficou o campo, né? É uma excelente reflexão, né? Então, o que é mais extraordinário é que milhões de pessoas deixaram o campo e vieram morar nas cidades. Naquela época, o Brasil crescia demograficamente a 3,7%, 3,5% ao ano, uma taxa exponencial de crescimento da população. Hoje é perto de 1,2%, 1,4%, no máximo 1,5%, conforme a região. Então, crescia-se muito, né? E, curiosamente, a agricultura foi capaz de prover comida para essas pessoas. Uhum. Então, o que significa isso? Significa que o Brasil passou por uma enorme transformação, a urbanização, a industrialização e, ao mesmo tempo, a agricultura foi capaz de se modernizar tecnologicamente e, com menos braços, produzir cada vez mais, porque usava tecnologia. Uhum. Quando é que começou a produzir trator no Brasil? Em 1960. O Brasil não tinha nem trator. Né? Então, como você falou logo na introdução, foram 40 ou 50 anos de mudanças extraordinárias que levaram à situação que nós temos hoje. Né? Porque nesses anos anteriores, em 1960, os dados são mais claros,
o Brasil era um grande importador de comida. Nos anos 60 para 70, o Brasil importava muita comida, quase todos dos alimentos. Hoje, o Brasil não só alimenta 210 milhões de brasileiros, como exporta para 160 países. E estima-se que perto de 1 bilhão de pessoas no mundo todo tenham acesso a alimentos brasileiros. Então o Brasil consegue alimentar a sua população e alimenta muita gente aí vendendo carne, vendendo soja que vai virar frango, né? O Brasil é um grande exportador de muitos produtos, além dos tradicionais café e açúcar, né? Então realmente o Brasil se modificou muito. E essa história, ela é uma história curiosa, puxando um pouco aqui para o nosso tema mais ligado à arte e à cultura, porque às vezes eu tento pensar e tento escrever sobre isso, eu sempre tenho dificuldade de entender por quê. A sociedade urbana hoje brasileira não dá muito valor à agricultura. Critica-se muito a agricultura. Quando a gente vai aos Estados Unidos, à Europa, aos países europeus, nós vemos que os agricultores são muito mais valorizados do que no Brasil. Eu já escrevi sobre isso, dizer que o processo nosso de transformação foi tão rápido que deu a impressão de que quem ficou para trás, ficou esquecido. Quando eu vou lá dar aula, lá em Luiz Eduardo Magalhães, ou quando eu vou em tantos lugares que eu leciono nos MBAs que eu faço da Fundação Getúlio Vargas, eu pergunto ao agricultor, me fala uma coisa, eu falo assim, olha, eu sou um pouco chateado que as pessoas lá de São Paulo não sabem a dureza da vida de um agricultor. Então, muita gente ainda pensa que o Brasil tem uma agricultura como no tempo do Jeca Tatu. Uma agricultura atrasada, uma agricultura antiga, mas não é mais. O campo hoje, eu digo assim, nós somos caipiras ainda, mas nós somos chique. Caipira, repaginado. Nós é country, é cowboy, nós é fazendeiro. Nós tem gado, nós tem roça e nós tem dinheiro. Nós tem vaca, nós tem porco, nós tem galinheiro. Nós tem carro, tem carroça, nós é motoqueiro. Nós tem pinto, tem galinha e nós tem mulher. Nós não é caipira, nós não tem bicho de pé. Nós não é caipira, nós não tem bicho de pé. Nós somos lindo, nós é herói. Nós é mocinho, nós é playboy. Nós somos lindo, nós é herói. Nós é metido, nós é cowboy. Caipira chique. Então, eu quero dizer com isso apenas que o Brasil passou por uma transformação muito grande nesses últimos 50 anos, que acometeu a cidade e o campo, né? Tem muita gente ainda atrasada lá, não sei aonde. Tem, parece aquele agricultor de antigamente. Sei lá, hein? Vai lá ver se é assim mesmo, né? Mas o cara cria galinha caipira ainda. Mas cria galinha caipira para vender para rico. Porque hoje ninguém cria mais galinha caipira. Hoje as raças são todas geneticamente melhoradas, né? Eu começo a falar do agro, você percebe, né? Eu não paro de falar de tantos que eu gosto, né? Perfeito. Francisco Graziano Neto, convidado, Chico Graziano, convidado desta edição de Campo das Artes. Chico Graziano, eu acho que essas suas observações que acabaram de ser feitas, elas proporcionam exatamente a porta de entrada para inúmeras reflexões, inclusive do ponto de vista cultural. Mas, de todo modo, inclusive por experiência de entrevistas aqui em Campo das Artes, já, por exemplo, tem uma professora da Universidade de São Paulo, que ela nós a consideramos muito especial, Ana Carla Bliacheriene, especializada na inteligência artificial e assim por diante, que ela fala com propriedade, olha, as pessoas não estão entendendo que o Jeca hoje corre o risco de estar transitando na Avenida Paulista e que a vanguarda, digamos assim, do entendimento até empresarial, por força dessa, aí é que está, essa a questão que eu gostaria de colocar, tem uma razão, tem algo que chame a sua atenção, da razão das pessoas do interior, sobretudo aqui em São Paulo, mas também de vários outros estados, terem tanta facilidade,
terem desenvolvido uma identidade tão grande com a tecnologia que ela dialoga para e passo com o mundo inteiro. Nós temos uma inteligência, né? Uma capacidade. O Brasil realmente era um país que tinha uma agricultura atrasada. Hoje, olha, é impressionante, viu? Eu estou fazendo uma transição da fazenda que eu cuido. Quando o papai faleceu, nós somos em 6 irmãos, cada um ficou com um pedacinho de terra em Araras, que estava lá com cana-de-açúcar, etc. Cada um de nós, um arrendou, outro vendeu, etc. Eu vendi e comprei uma fazenda um pouco maior lá no estado de Goiás. Então, era uma fazenda, confesso que eu não vivia desse pedaço de terra, era mais meu esconderijo. Eu ia lá, eu ia andar a cavalo, eu fugir, porque eu tive uma vida muito atribulada por causa da política, por causa dos cargos públicos que eu ocupei. Então, de vez em quando eu falei, eu preciso passar um tempo na fazenda, eu ficava 4, 5 dias lá na fazenda e descansava o meu íntimo lá. Agora, eu tenho uma filha que se formou em engenheira agrônoma como eu. E ela falou, pai, eu vou tocar essa fazenda, eu vou fazer essa fazenda dar dinheiro. E eu falei, nossa filha, parece que eu sou rabo, muito assim. Não, olha, é impressionante. Ela, em 3 anos, ela mudou tudo que eu fazia. Então, ela levou lá não só inseminação artificial, mas ela levou formas de produção que me confesso, sou um agrônomo razoável, sou bem informado, porque já fiz tanta coisa. Eu sou professor, olha... meu Deus do céu, o mundo da tecnologia hoje é um mundo que não é para nós. Nós que já passamos de 60 anos, né? Malemar, a gente consegue pegar aí o celular, o WhatsApp, etc. Mas as ferramentas tecnológicas, né? A digitalização de todos os processos. Então, bota um brinco na vaca, a vaca passa lá, o leitor óptico já lê, já sabe o nome da vaca, quantos bezerros ela deu, não sei o quê, tal. Tudo isso está à disposição, né? Então, nós temos uma capacidade tecnológica muito, muito positiva, muito impressionante. E se coloca o dilema que foi o meu próprio dilema. A tecnologia e as ferramentas de produção modernas, contemporâneas mesmo, estão aí. Mas nem sempre o agricultor é capaz de utilizar. Uhum. Porque existe um problema de geração. Então, eu encontrei a minha sucessora, que é minha filha, que é engenheira agrônoma, mas muitos agricultores não encontram. Então, eles estão envelhecidos e eles estão um pouco atrasados mesmo. Você vai falar de, não, mas poxa, nossa, já está lá na frente, mas ele está meio que produzindo atrasado, porque hoje é tudo muito rápido. A sua observação é um fenômeno muito interessante para ter como testemunho aqui em Campo das Artes. Até então não tinha, nunca ninguém pegou por esse lado, né? É uma questão sucessória, né? No agro, hoje, nós estamos vendo muito isso. E se você não encontrar isso, você vai quebrar e vai vender sua terra e vai ficar reclamando que a agricultura não dá dinheiro. Não dá dinheiro para você. Porque o cara vem aí, compra e ganha dinheiro. Só que para ganhar dinheiro hoje, você precisa gastar também. Porque são novos patamares de produção, né? Mas se eu não tenho dinheiro, você tem que financiar. Mas eu tenho medo de financiar, porque o agricultor ele é sempre firme, fala, não gosto de financiamento. Mas hoje em dia, o mundo da tecnologia é isso e outra. Você tem que saber direito como é que você vende, né? Não se vende mais como antes no fio do bigode. O fio do bigode acabou. Agora se vende com contratos. Uhum. Então, a inserção nos mercados exige isso. E isso exige uma nova cultura tecnológica, né? Eu explico aos meus alunos. Eu dou aula de sustentabilidade em pós-graduação. Eu explico aos meus alunos, olha, quando eu me formei nos anos 70, então eu trabalhava um pouco com cana-de-açúcar, porque papai tinha cana-de-açúcar na fazenda. Então eu acompanhava um pouco lá, etc. Olha, durante 10 anos, uma ou duas variedades. A evolução tecnológica era lenta. Então você aprendia a fazer adubação, você aprendia a trabalhar com variedades, você entendia das máquinas, tal, que lá. E hoje, de um ano para outro,
Muda muita coisa. Quando você acha que você está no top da tecnologia, o teu vizinho já está fazendo diferente de você, o outro já está lá. Pô, onde é que você viu isso daí? Pô, saiu lá, você não viu lá na internet, você não viu lá não sei aonde. Então, antes o mundo era mais devagar. Isso conta para o agro também. Hoje é pauleira, como diz a molecada. Sim. Hoje é pauleira, né? Então, você introduziu uma tecnologia, fica esperto, que o ano que vem já mudou tudo, vai para outro patamar. Só que é o seguinte... Eu falei que eu fui dar aula outro dia, eu fui mesmo em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Eles produzem muito algodão lá. São Paulo foi o maior produtor de algodão do Brasil. São Paulo e Paraná. Aqui perto de Araras, em Leme, o município de Leme, produziu um pouco de algodão. Eu conheço um pouquinho essa história. Então produziu o algodão, nossa, porque as lavouras de algodão são lindas, quando elas ficam todas esbranquiçadas, etc. Né? Naquela época, quando produzia bem, produzia uma base de 50, 60 arrobas de algodão por hectare. O pessoal lá da Bahia, que eu fui ver agora, produzem 300. Só assim, como? É impressionante. É impressionante. Só que aquela lavoura lá deles não é fácil. O que eles pulverizam e passa de avião, o custo daquela lavoura é enorme. Entendo. Então, o avanço tecnológico é incrível, né? E para você acompanhar o que deve ser feito, exige que as pessoas mudem a sua cabeça. E nem sempre se consegue mudar. Então, o problema da sucessão familiar é muito importante no agro. Chico Graziano, convidado desta edição de Campo das Artes. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia e às segundas-feiras às 9 da noite. Tem mais! Todas as edições estarão disponíveis para você internauta pelos nossos podcasts através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita! campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Muito bem, você acompanha Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais ao campo. Você acompanha a entrevista que estamos realizando com Chico Graziano, engenheiro agrônomo pela Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, mestre em Economia Agrária pela Universidade de São Paulo também, e doutor em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Chico Graziano foi secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e também do Estado de São Paulo, secretário de Agricultura e Abastecimento. Chico Graziano publicou vários livros, entre eles Almanaque do Campo, a questão agrária e a ecologia, qual reforma agrária e o paradoxo agrário. Chico Graziano, eu gostaria de abordar seu testemunho de períodos do seu trabalho como homem público, das suas atividades como homem público. Do que chamou a sua atenção, seja do ponto de vista da sua observação pessoal, afinal de contas, você é um homem que conhece bem o interior de São Paulo, os interiores, né, daqui do Brasil, acredito que de outros países também. Essas manifestações que eventualmente tenham chamado mais a sua atenção, que aquilo tenha calado fundo, e até como, do ponto de vista da administração pública, essas manifestações artísticas e culturais, elas são tratadas segundo as suas observações. Olha, Jorge, eu confesso e não tenho como, não preciso esconder que eu
nunca fui uma pessoa muito ligada à questão propriamente da cultura, das artes, né? Na minha formação profissional, ou mesmo no meu trabalho político em órgãos públicos, etc. Olha, do ponto de vista do que eu conheço da agricultura do Brasil, do interior do Brasil, né? Eu tenho a minha vivência, porque eu sou nascido numa época que a minha mãe me levava para as quermesses e eu via aquelas manifestações das congadas, nós íamos ver as festas de reis, entendeu? Então eu conheci na minha meninice, na minha juventude, este pedaço do interior, essas manifestações todas, que elas foram, pelo que eu percebi, se tornando mais escassas, vamos dizer, com aquilo que nós falamos antes, com a urbanização do país, etc. Essas tradições culturais foram ficando mais restritas, né? E depois eu acompanhei também, aí já mais com uma certa vinculação profissional, o que foi se tornando muito importante no interior do Brasil, que foram as festas de peão. Acenderam as luzes da arena, já vai começar. Eu cheguei junto com a comitiva, guardei meu lugar. Tá bombando amor e alegria no meu coração. Todo mundo batendo comigo na palma da mão. Então pula, dança, grita, hoje vai tremer o chão. Todo mundo agita, isso é festa de peão. Pula, dança, grita, hoje vai tremer o chão. Todo mundo agita. Festas de peão. Muita gente tem restrição por causa da questão dos tratos, dos maus tratos com os animais, etc. Mas do ponto de vista do interior, passou a ser o grande momento de farra, de música, de congraçamento, de encontro das pessoas, dos jovens, etc. Essas festas de rodeio, etc., que depois foi se despontando Barretos como a principal festa, e hoje Barretos virou um fenômeno incrível. Um fenômeno internacional. Né? Incrível. Eu acompanhei isso desde a sua origem. Em um determinado momento, quando eu fui secretário de Agricultura, o governador era o Mário Covas, já tem mais de 20 anos isso, eu propus uma regulamentação do rodeio no estado de São Paulo. Por quê? Porque o Ministério Público, influenciado por algumas pessoas que se preocupavam com a questão dos animais, do trato dos animais, dizia que estava havendo crueldade animal nos rodeios. E eu fui dar uma pesquisada nisso e estava mesmo. Então, existia, por exemplo, os peões ou os cuidadores, eles batiam muita espora nos animais, chegava a sangrar os animais nessas festas ou nessas coisas de rodeio, etc. E não havia nenhuma norma sobre isso. Então, eu regulamentei o rodeio no estado de São Paulo, por uma portaria do secretário. Fui consultar o governador, etc. Eu tinha lá uma certa prerrogativa de fazer isso pela legislação de sanidade animal, etc. Eu encontrei as brechas jurídicas para fazer isso daí. Isso foi um passo importante. Os médicos veterinários do estado me ajudaram. Me lembro na época que o mais famoso locutor de rodeios do Brasil, que era o Asa Branca, me ajudou. Quem tem morena tem paixão, quem tem loira tem saudade, quem tem as duas é o garanhão da cidade, quem não tem nenhum igual Asa Branca passa vontade. Então havia o próprio pessoal do rodeio achava que tinha muito excesso. Então o que nós proibimos? Nós proibimos, desde aquela época, você usar espora pontiaguda em festa de rodeio. Você só podia usar espora cega. Cega quer dizer sem pontas. Portanto, você tinha que parar de ferir o animal. Uhum. É esse tipo de regulamentação que eu estou dizendo. Então, depois isso foi avançando, o próprio setor procurou melhorar isso daí. Essas festas explodiram, né? Foi realmente sensacional. Veja como são as coisas. Mais tarde, por essas circunstâncias da vida, eu me elegi deputado federal, fui para Brasília, né, como deputado federal por São Paulo, e pensei, poxa, eu vou pegar lá aquela minha portaria do rodeio e vou transformar isso numa lei nacional. Quando eu fui fazer isso, já tinham apresentado um projeto de lei. Um deputado
tinha pegado a minha portaria e apresentou lá em Brasília como um projeto de lei dele. Eu fiquei louco da vida com aquilo, mas me explicaram, Chico, aqui é coisa assim mesmo que funciona. Então, acabamos aprovando, eu ajudei a aprovar. O Brasil tem uma lei que regula o rodeio, né? Mas eu estava dizendo das questões que você me perguntou, mais culturais, artísticas. Eu tenho pouca vinculação com isso, mas eu sempre gostei muito. Por exemplo, você falou da música também. Eu sou aficionado e todas as manhãs, hoje eu gosto de escutar moda de viola. Né? Mas hoje em dia é duro escutar uma moda de viola, porque a música sertaneja, ela ela é outra música, né? Eu não sei nem dizer como é que é uma mistura de pagode com sertanejo, sei lá, é uma confusão aí. Mas eu sou do tempo que você escutava moda de viola. Então, a viola é uma coisa que, nossa, faz tão parte das nossas raízes culturais. Quando você vê num programa de televisão aqui, no outro ali, mas eu tenho uma certa melancolia quando eu falo disso, porque, né, vejo os grandes atores, cantores ou cantoras, as Inesitas Barroso da vida, elas estão passando, né? Sim, sim. E o Rolando Boldrin, que eu tenho uma admiração total, então dá a impressão, eu tenho medo, né, que um dia a gente nunca mais vai escutar uma moda de viola, sabe? Enfim. Não quero ser pessimista, não, mas talvez o Brasil esteja precisando valorizar mais as suas coisas do interior, da sua tradição, da sua cultura, porque senão tudo vai se perder. São muitas, uma diversificação, são muitas manifestações, muitas expressões, inclusive na alimentação, por exemplo, são coisas que a gente não presta muito. É verdade, na alimentação Eu gosto de cozinhar, modéstia à parte, cozinho bem. Na família nós fazemos isso, os homens. E eu, volta e meia, vou preparar um frango que lá no Nordeste chama cabidela e aqui para nós, italianada, chama o frango a molho pardo. Molho pardo, exatamente. Não é fácil você comer um frango a molho pardo hoje em qualquer lugar do Brasil. Não tem mais, né? É raro. Então, você lembrou, na culinária, muita coisa parece que vai sendo substituída. Mas essa é a história da humanidade, né? A gente lamenta por causa da nossa geração, mas é assim, acho que desde lá de trás as coisas vão mudando mesmo, né? Exatamente. A gente acha que não, mas mudaram. E hoje em dia muda muito rápido, né? Exatamente. Muda muito rápido. Não adianta eu querer falar pro meu filho, pro meu neto, que ele tem que gostar de uma coisa porque tem tradições culturais. Se ele não tiver uma formação cultural que valorize a nossa origem, ele não vai gostar. Como é que você gosta de uma coisa? Como é que você dá valor para essa agenda, né? Eu sempre vi isso. Outra coisa, faz parte da cultura. Hoje a molecada universitária faz muito isso, mas a gente faz parte do homem do interior jogar truco, que é uma coisa típica da cultura italiana, a caipira, né? Aqui. Então, o truco a molecada resgatou. Qualquer faculdade que você vai, a molecada gosta de jogar truco. Mas isso é uma coisa antiga, né? É uma coisa antiga, jogar truco, etc. Que é um jogo de baralho bastante caipira, vamos dizer, mas que foi adotado pelo mundo urbano. Outras coisas, nem tanto. Chico Graziano, em Campo das Artes. Chico, gostaria de passar agora o repertório do programa para uma área que há uma identidade sua importante, a de atuação, e é um dos itens mais polêmicos assim hoje no cenário mundial, que é a questão do meio ambiente. E o Brasil, nessa discussão, ele tem uma situação que é mais do que privilegiada, porque ele, digamos, o Brasil habita num território muito sensível
dessa questão do meio ambiente, nem precisa falar da Amazônia. Então eu gostaria de ouvir uma palavra sua para a gente desenvolver esse tema. É justificável, é compreensível, racionalmente bem compreensível, que esse debate se faça hoje? Ele faz sentido, ou tem toda uma... do que se fala, inclusive, nuances políticas, aquelas coisas de... Não, porque a Europa gosta de, particularmente, ou a Alemanha ou a Noruega, querem botar... ficar com um pedaço ou um domínio XYZ em território amazônico. Qual é a sua opinião? Bom, vamos dizer, são duas coisas que daria para separar. Falar de meio ambiente na agricultura é importante e é uma agenda complexa. A questão da Amazônia é um pouco particular. Ela é importante também. Ela não tem tanto assim a ver com a agricultura. No caso da Amazônia, aí sim tem as influências políticas, etc., são maiores. Isso que eu estou querendo separar aqui. Mas vamos falar da Amazônia. A primeira coisa que precisa entender no debate da Amazônia é que nós temos duas Amazônias. Eu estou preparando um livro, meu 11º livro, que é sobre mitos e fatos da agricultura. Existem mitos, fakes, existem os fatos. Existe muita exploração de agricultura na Amazônia? Sim, mas na Amazônia legal. E a outra Amazônia, então, qual é? A outra é a Amazônia floresta. Então vocês têm a Amazônia, que é o bioma amazônico, árvores frondosas, floresta úmida tropical, e você tem uma Amazônia que foi criada no período do governo militar e que ele conformou uma região onde ele chamou Amazônia Legal. Então eu vou tentar esclarecer melhor dando alguns fatos objetivos aqui. Toda a região de Rondonópolis do Mato Grosso está dentro da Amazônia. Mas não é floresta amazônica, é cerrado. Então, esta frente de expansão da agropecuária pelo cerrado da Amazônia Legal, ela é muito importante. Então, ela aconteceu, então a agricultura se expandiu sobre a Amazônia Legal, mas quando chegou lá em cima, para cima de Sinop, quando chegando na mata amazônica, na floresta amazônica, não é bem assim. Não avançou tanto por lá, porque os solos são diferentes. No Pará é um pouco diferente a história. Em Rondônia também. Mas a principal frente de expansão da agricultura é nos cerrados da Amazônia Legal. Se nós formos pegar quanto da Amazônia floresta, quanto da floresta amazônica foi ocupada pelo Brasil em 500 anos, nós vamos concluir que é aproximadamente de 13%. Com agricultura, com estradas, com Zona Franca de Manaus, etc. Com lagos de hidrelétricas, etc. Significa que em 500 anos, né, nós ocupamos e existe ainda 87% da floresta que está absolutamente preservada. Se nós conseguimos, nesse período que ninguém ligava muito para o meio ambiente, para a defesa ambiental, nós conseguimos ainda ter 87% da floresta amazônica preservada, eu não suponho que nos próximos 30 anos, 50 anos, a gente vai estragar tudo. Sim. Porque agora a opinião pública está aí. Exatamente. Então, me perguntam, mas você acha que vai cessar a exploração da Amazônia? Eu acho que vai. Quanto tempo? Eu acho que mais 10 anos. O Brasil não mais derrubará árvores da Amazônia. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos em uma tendência de redução da exploração da floresta amazônica. Mais uma vez eu separo. Isto não envolve áreas que são da Amazônia legal, que são áreas produtivas para a agricultura, como essas de Rondonópolis que eu falei, ou outras que estão sendo ocupadas no Maranhão, ou em outras áreas por aí, que embora estejam dentro da Amazônia legal, não representam o bioma Amazônia, né?
Então, essa é a realidade. A opinião pública mundial quer preservar a Amazônia. Antigamente, queriam preservar porque a Amazônia era o pulmão do mundo. Já faz 30 anos que os cientistas comprovaram que isto era uma balela. Todo o oxigênio que é liberado é absorvido pela própria floresta. Então, a floresta amazônica não libera oxigênio para o mundo. Quem produz oxigênio para o mundo são os oceanos, as algas oceânicas, né? Então, eu acho que essa exploração ela está no limiar de ser interrompida. E o compromisso que o Brasil tem com o organismo internacional da ONU é cessar o desmatamento até 2030. Então, eu vejo uma agenda já positiva. Eu acho que nós estamos virando essa página de uma exploração insensata, embora não seja que a pessoa... Estão acabando com a Amazônia. Não acabamos, não acabaremos com a Amazônia, não. Felizmente. Sim. Chico, qual a razão que você observa de, diante de informações precisas, como as que você acabou de mencionar, qual a razão de debates tão acirrados e até uma postura, né, de defesa de autodefesa do governo brasileiro e também uma certa recusa em dialogar, em assentar alguma solução com os organismos internacionais, com outros países que atuam na Amazônia, com organizações não governamentais? Qual a razão de tanta polêmica? Eu não sei dar a resposta. Eu procuro essa resposta também há muito tempo. Eu e muitos outros que somos estudiosos do agro, que somos pensadores políticos, a gente fica procurando. Existe um problema comercial de países da União Europeia contra o Brasil? Com certeza existe. Há informações precisas que isso acontece em determinado momento. Por exemplo, há alguns anos, talvez uns 8 ou 9 anos atrás, os produtores de carne da Irlanda, os irlandeses, eles começaram a falar muito mal da boiada do Brasil, da carne brasileira. O que estava acontecendo? A Irlanda é a grande fornecedora de carne para a Inglaterra. A Inglaterra não é autossuficiente na produção de carne, nem outros países. A Irlanda é o grande produtor europeu de carne bovina. Eles têm uma carne de excelente qualidade. Só que o Brasil começou a exportar carne e a Inglaterra e a Alemanha e outros países começaram a gostar da carne brasileira, que era metade do preço da carne dos irlandeses. Os irlandeses acusaram o Brasil de estar devastando a Amazônia para produzir gado, para vender gado para a Inglaterra. E aí, então, o que eles estavam querendo dizer com isso? Não comprem a carne do Brasil, comprem a nossa, porque eles estão devastando a Amazônia. Então, isso aconteceu factualmente. Não é uma conversa para boi dormir. Isso é um fato histórico de uma disputa comercial. Então, o governo brasileiro foi à Irlanda, foi à Inglaterra, foi explicar que, na verdade, a região amazônica, o gado era produzido em outras regiões, o gado que era exportado lá era do Mato Grosso do Sul, o frigorífico tal que exportava, enfim, teve que se mexer para mostrar, para com isso daí. Isso era realmente... Então, hoje acontece muito isso com frutas, né? Com outros produtos que têm esse interesse. Agora, existe também uma revolta da opinião pública que hoje não tolera mais o assunto do desmatamento. Então, quando você mostra lá na televisão, agora nas redes, né, tá tendo incêndios, está tendo isso, eles estão devastando tudo, todo mundo, não pode. E aí você perde a racionalidade. Ele fala, não é bem assim que está acontecendo, mas não adianta, ele já formou aquela opinião e já... E todo mundo começa a falar mal da agricultura porque está botando fogo na Amazônia. Quem põe fogo na Amazônia não é agricultor. Quem põe fogo na Amazônia são poceiros. Todo mundo põe fogo na Amazônia. Você sabe que os dados, quando o INPE divulga os dados de onde aconteceu o desmatamento na Amazônia, floresta amazônica, normalmente esses dados eles são acompanhados de informações em quais locais aconteceram aquele desmate. E em determinados momentos, na década de 1990 a 2000,
o principal foco de desmatamento na Amazônia aconteceu nos assentamentos de reforma agrária. Então, esses dados são conhecidos. Então, quem está desmatando a Amazônia? São os pobres que receberam terras da reforma agrária e estão derrubando as árvores lá para fazer sua agricultura. Então, o pessoal acha que é o tubarão, né? Então, você tem uma complexidade. Mas os dados estão aí. Esse é o objetivo do livro que eu quero lançar, mostrar qual é a realidade. Cada um que pense o que quiser, mas vamos raciocinar em cima dos dados objetivos. A discussão, não só em termos do meio ambiente, mas da própria posição do Brasil no mundo, ela está muito ideologizada? Ela ficou mais ideologizada agora, após a eleição do presidente Bolsonaro. Notoriamente se percebe isso. Porque durante muitos anos o país foi comandado pela esquerda, né? Pelo PT e outros partidos de esquerda que davam sustentação ao governo. E eles criaram as suas formas de proceder, etc. Depois o Bolsonaro ganhou, virou completamente, né? E ficou uma polarização muito grande. Então as pessoas falam mal do agro, porque o Bolsonaro é ligado à agricultura. Virou uma confusão política e ideológica, você nem sabe explicar direito o que está acontecendo. Então, de repente, começaram a falar que os agricultores do Brasil estão envenenando todo mundo por agrotóxicos. Mas, meu Deus do céu, de onde que tiraram essa ideia? É para falar mal do Bolsonaro. Porque liberaram determinados produtos, etc. Mas a pesquisa do Ministério da Saúde, que é feita todo ano, faz anos e anos, décadas, né, mostra que a quantidade de resíduos em alimentos não é preocupante para a saúde dos humanos. Os dados são coletados agora, ano passado, ano retrasado, há 20 anos, do mesmo jeito. Então, mas por que falam tanto? Todo mundo tem pavor dos agrotóxicos? Por uma razão política. Há uma campanha política de desgaste do governo dizendo que isso está acontecendo. E aí a dona de casa, que não tem nada a ver com isso, como a minha mãe, que tem 90 anos de idade, eu vou lá para Araras visitá-la, ela fala, filha, você garante que nessa alface aqui não tem resíduo de agrotóxico? Eu falo, eu garanto, mãe, pode comer, entendeu? Mas você vê as donas de casa, elas ficam preocupadas com isso, afeta, né? E não há evidências de doenças permanentes em função de agrotóxicos. Não há. Em volumes que seriam consideráveis diante do pânico, né? Se é tão grave assim, era fácil comprovar. Você pega um município essencialmente agrícola, vai lá em Sinop, no Mato Grosso, né? Então você veja qual é a quantidade de câncer ou de outras doenças que tem lá. Compara com a capital. A capital de qualquer lugar onde não tem agricultura, na capital tem mais. Por quê? Porque os fatores que estão causando câncer são relacionados à poluição, ao fumo, ao álcool, ao sedentarismo. Nenhum lugar do mundo prova que é responsável por defensivos agrícolas, por pesticidas, como são conhecidos no mundo todo. Aqui botaram um palavrão, né? O mundo todo trata esses insumos de pesticidas, ou pesticides. Aqui no Brasil virou agrotóxico, que é para apavorar as pessoas, né? Então tem sim, como você falou, tem uma coisa ligada à ideologia, não sei o quê, mas enfim, é a época que nós estamos vivendo. Chico Graziano, você tem algum desejo que tenha ficado pelo caminho, talvez como homem público, em alguma atividade profissional que você ainda ambiciona realizar? Não, eu sou um homem totalmente realizado. Eu na vida tive mais chances do que a minha origem permitiria, como neto de italiano, eu sou italiano, né? E a origem que eu tive. Eu acho só que eu tenho um desejo, que é explicar para a opinião pública, eu me dedico muito a isso. O que eu estou fazendo aqui se presta a isso, esse é meu desejo. Eu que já fiz tanta coisa, de conseguir comprovar para o Brasil urbano que quem carrega esse país é o agro. Ou seja, as nossas origens não podem jamais ser desprezadas. Eu tenho uma certa inveja dos norte-americanos, porque quando você vai aos Estados Unidos, mesmo quando você vai à Califórnia, né, os norte-americanos eles contam a conquista do Oeste, né? Filmes, livros, e olha que mataram muito índio, não foi fácil a conquista do Oeste, basta ver os faroestes que tem por aí, não é? Aquela história toda.
Aqui o Brasil está fazendo uma certa conquista do Oeste. Hoje, vejam só, o Mato Grosso, sozinho, produz 27% da safra do Brasil. Ora, há 30 anos atrás, Mato Grosso era o quê mesmo? Você lembra de alguma coisa? Mato Grosso não dizia nada. Mato Grosso era um lugar que a gente ia pescar, tinha onça, né? Mato Grosso não tinha nada, tinha um Pantanal. Então, todo o cerrado brasileiro, Goiás já é descoberto há mais tempo, mas hoje a grande frente de expansão hoje da agricultura é o oeste da Bahia. O oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, fica mais ou menos a 1.000 quilômetros de Salvador. Você vem de Salvador para o oeste, você passa pelo maridez total, que não produz nada, não chove nada, e vai chegando no oeste, vai se aproximando do Tocantins, chove. Essa região aí ela foi ocupada pelos gaúchos há mais ou menos 35 anos. Exato. Você vai lá agora, é impressionante. É impressionante a produção, a produtividade, a qualidade de vida. Então, existe um Brasil forte, limpo, bonito, nascendo pelo interior. E o nosso país ainda é muito ligado ao litoral, que é a tradição, né? Que é de onde ele começou. Que é onde ele começou, né? Então, a interiorização do desenvolvimento brasileiro é uma história que vai ser contada e eu gosto de contar essa história. Sim. Só uma outra reflexão para nós encerrarmos essa entrevista. O Brasil sempre foi caracterizado como um país, a partir de um certo momento dos estudos, quando começaram, um país de muita fome, né? Hoje seria o problema do país principal nesse sentido da alimentação, das pessoas ligadas à alimentação, a obesidade? Hoje todos os números da FAO, que é ligada à ONU, comprovam isso, né? Os relatórios da FAO, que trata de agricultura e alimentação, mostraram, talvez já no relatório que eles fizeram em 2000, faz pelo menos uma década, quero dar a data para não ser impreciso, mas há mais ou menos uma década, eles, quando mostraram o mapa da fome no mundo, já excluíram o Brasil do mapa da fome. Uhum. Então, e quando você vê a questão da obesidade, com certeza passou a ser o maior problema. É muito curioso isso, realmente é muito interessante, né? Porque historicamente é um espaço curto de um tempo, espaço né? Curto. Então, são novos dilemas do mundo que nós estamos sofrendo, né? E você disse que nós vamos terminar, eu vou terminar falando de uma birra que eu tenho. Birra é como o italiano fala, algumas coisas que não gosta, que é evocado. Porque eu falei do interior e falei do litoral. A birra é o seguinte, quando chove, você está escutando lá a rádio, qualquer que seja a rádio, e aí o locutor, o jornalista lá, o radialista, ele fala lá, olha, atenção pessoal, vai fazer tempo ruim no litoral, vai fazer tempo ruim. Você fala, tempo ruim é uma ova. Tempo ruim para quem vai na praia. Para nós, quando chove, é tempo uma bênção, bom, né? É uma bênção. Né? Então essa questão cultural tem a ver com isso, né? Como é que você interpreta as coisas, né? Uhum. E eu escrevi um artigo uma vez, eu sou colunista, eu já fui de tantos veículos, do Estadão, agora sou de um site lá de Brasília, o Poder 360, mas uma vez eu escrevi um artigo chamado Tempo Ruim uma Ova, e o Dr. Júlio Mesquita do Estadão gostava usar essa forma de dizer ruim é uma ova, né? Choveu, tá bom, mas vai atrapalhar o seu passeio. Esse é o problema seu, né? Para nós tá muito bom, né? Tá muito bom. Chico Graziano, muito obrigado pela sua participação aqui em Campo das Artes. Foi um prazer recebê-lo, um prazer conversar com você. Espero que a gente possa replicar em uma nova entrevista esse diálogo. Com o maior prazer, Joel. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade. Um abração. Campo das Artes, nesta edição, fica por aqui. Campo das Artes volta na próxima quarta-feira, a partir das 17 horas, com uma nova entrevista. Até lá. Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo.
A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.